Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. Temos detalhes da renovação de contrato de Varela, é o famoso muito bem encaminhado. Tem também Sampaoli quase voltando ao futebol brasileiro, a gente vai falar também sobre isso. Qual time será? E também a possibilidade de poupar um zagueiro no jogo contra o Juventude, mas tem um motivo, não vai poupar por poupar, não é pensando... Não é, acordei e vou poupar um jogador. Não é assim. Tem os motivos e nós vamos trazer aqui os motivos para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Vou começar falando do Sampaoli. Informação que a gente trouxe ainda ontem, na noite de ontem, segunda-feira. O Santos entrou em contato com o Sampaoli para negociar o retorno do treinador ao clube, ao Peixe, e a informação que eu tenho é que o presidente, o Marcelo Teixeira, tem uma ótima relação com o Sampaoli. Muita gente questiona a forma como o Sampaoli saiu do Santos. Ele não costuma sair muito bem dos clubes que ele dirige, não. Pelo menos aqui no Brasil. Ele não saiu muito bem do Santos, não saiu muito bem do Atlético Mineiro, e no Flamengo nem preciso falar. Mas Sampaoli é sempre uma atração à parte. Eu, particularmente, gosto desse treinador, tá? Óbvio, ele precisa melhorar a relação dele. Recentemente eu vi uma participação do Mariano, lateral direito. Confesso que eu não lembro qual foi o podcast. Foi o Charla. Ele falando sobre o Sampaoli, assim. O Sampaoli é o tipo de cara que ele gosta de trabalhar. Se o jogador quer ser mimado por treinador, não é o Sampaoli. Mas está aí retornando, bem provável que retorne ao Santos. Vamos ver como é que vai ser o Sampaoli comandando o Santos do Neymar, hein? Alô, Neymar, abre o olho, porque o Sampaoli não tem miguezinho, não. Não estou dizendo que o Neymar dá migué, gente, mas o Neymar costuma, entre aspas, não gostar muito quando ele é muito cobrado. A gente pode ver aí com o Jorge Jesus no Al Hilal. Com o Sampaoli é a mesma linha de trabalho. Galera, o BAP recebeu medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal, e a condecoração destinada a personalidades que prestam relevantes serviços à cidade teve um significado ainda mais especial para o presidente do Flamengo. Pedro Ernesto, ex-prefeito do Rio, que dá nome ao Palácio da Câmara, era tio-avô de sua mãe, Dona Eliane. Tá aí uma curiosidade envolvendo o BAP. Muita gente me perguntou por que o Pedro não jogou contra o Grêmio. Foi relacionado, ficou no banco de reservas. Em nenhum momento ele foi acionado pelo técnico Felipe Luiz. Na entrevista coletiva, o próprio Felipe Luiz explicou isso. Ele disse: hoje o Pedro está disponível para jogar. Claro que não está disponível para começar ainda. No segundo tempo, eu acreditava que a gente tinha espaço para contra-atacar e não conseguíamos mais pressionar o Grêmio. Era momento de ataque ao espaço. Optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente nos próximos jogos. Fica a expectativa de quando o Pedro vai ser titular. Será que contra o Juventude? A ver na atividade dessa terça-feira, a última atividade antes desse... Falar nisso, cara, o calendário é insano. O Flamengo jogou domingo, se reapresentou segunda, titulares ficaram no regenerativo, os reservas foram a campo, aí treina hoje, joga quarta, quinta, mesma coisa, se reapresenta, regenerativo, treina sexta, sábado, nossa senhora, é um jogo atrás do outro. Mas, galera, Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro após o fim da terceira rodada. Pode parecer loucura, mas isso é raro, de 2020 para cá. Inclusive, 2020 foi o último título do Campeonato Brasileiro que o Flamengo conquistou. Foi bicampeão em 2019 e 2020. No ano seguinte, em 2021, o Flamengo terminou o campeonato na vice-liderança e em 2022 ficou apenas na quinta colocação. Em 2023, na quarta colocação, e no ano passado foi terceiro. Eu acho muito pouco para um clube que investe muito como o Flamengo investe. Tem que se focar no Campeonato Brasileiro, e o Cebolinha disse o seguinte: pecamos nisso em outros anos, de não assumir muito a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós perdemos pontos importantes no início e no final não conseguimos correr atrás. Recuperar. A gente tinha essa meta de começar muito bem, porque sabe que lá na frente, quando você oscilar, o que é normal, está com essa gordura. Então procuramos nesses primeiros jogos acumular o maior número de pontos possíveis. Everton Cebolinha. E o Pulgar disse o seguinte: foi um foco que estabelecemos antes de começar o Campeonato Brasileiro. Queríamos brigar pelos 3 pontos em casa e fora. Creio que os 3 pontos fora de casa são um pouco mais importantes,
porque em casa temos o apoio da nossa torcida e isso nos permite brigar na parte de cima. Falei aqui na minha live pós-jogo. O Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas fora de casa. Isso, para mim, vai ser crucial para um time que quer brigar pelo título da competição. Vencer em casa, eu considero, vamos lá, não leve ao pé da letra, mas teoricamente é obrigação para o time que quer ser campeão vencer em casa. Óbvio que uma ou outra você vai tropeçar, você pode empatar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, sabe, com o próprio São Paulo, pode empatar, perder. Agora, em casa, teoricamente, você tem que vencer. Então, para ter esse equilíbrio, vencer fora de casa acaba sendo o diferencial. Então, o Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas fora de casa. Nesse campeonato, até o momento, só Flamengo e Palmeiras venceram fora de casa. Flamengo 2, Palmeiras 1, naquele pênalti Mandrake lá diante do Sport. E, galera, curiosidade aqui, vocês sabiam que o Léo Ortiz e o Léo Pereira completaram 11 jogos seguidos como titulares no jogo contra o Grêmio? Pois é, o Ortiz lidera a lista de minutagem, o zagueiro soma 15 jogos, sendo 14 como titular, o que equivale a 1.386 minutos em campo, disse o GE aqui. Ele ainda atuou pela seleção brasileira, entrando nos 2 jogos da data FIFA de março, contra a Colômbia e a Argentina. Dos 14 jogos como titular do Flamengo, o Ortiz só foi substituído em 1, contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, quando saiu aos 31 minutos do segundo tempo. Nos demais, ele atuou durante os 90 minutos. Rapaz, vou te falar. Você sabia que quem tem mais jogo na temporada com a camisa do Flamengo é o Luiz Araújo? São 16 jogos. Mas ele só foi titular em 7. E ele totaliza aí 838 minutos em campo. E é um jogador que rende muito mais quando ele sai do banco de reservas. Né? Isso é muito doido, cara. Tem jogador que é assim, por exemplo, no Botafogo tem o Matheus Martins, cara. Sempre que ele entra no segundo tempo, rende muito mais. E o Luiz Araújo também. Mas isso não é uma crítica, tá? É apenas uma constatação. E eu acho um jogador extremamente importante para o Flamengo no decorrer da temporada, tendo em vista que o Felipe Luiz sempre promove esse rodízio. E nesse rodízio, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira podem entrar nesse rodízio, porque o Danilo já está à disposição, e aí a comissão técnica, junto com o departamento de fisiologia, departamento médico, vai avaliar aí quem deve ser poupado, quem deve entrar nesse rodízio na partida dessa quarta, 9h30 da noite, no Maracanã. Galera, dando continuidade aqui, renovação de Varela. Postei nas minhas redes sociais ontem à noite, tá? Postei o seguinte: o Flamengo e os representantes de Varela avançaram na renovação de contrato. As partes chegaram a um acordo na base salarial e também no prazo do novo compromisso, que vai ser até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele acaba em dezembro desse ano. A partir do meio do ano ele estaria livre para assinar um pré-contrato. No Fla, o assunto é tratado como bem encaminhado, questão de tempo, famoso só falta assinar. A renovação com Varela é um desejo de Felipe Luiz e também do departamento de futebol, por entender que o jogador tem um salário, se a gente for olhar aí o futebol brasileiro, baixo, entre aspas, né, em comparação ao que o futebol brasileiro vem pagando, além de ter sido importante também nos jogos, vem sendo importante tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, e é um atleta que faz a diferença no dia a dia, nos tratamentos, nos treinamentos, pela forma profissional que ele e também como ele trata a sua carreira como jogador. O Felipe Luiz gosta muito do Varela. Acho o Varela um exemplo de atleta de verdade. Isso não é brincadeira, não, é sério. E eu vejo muito torcedor não querendo a renovação com o Varela. E eu já vou dar minha opinião. Perdão o barulho aí, galera. Eu já vou dar minha opinião. Tem que renovar com o Varela. Tem que renovar. O Flamengo provavelmente vai perder o Wesley. O Varela seria a bola de segurança do Flamengo e um custo-benefício muito bom, porque ele vem entregando dentro de campo e não é um salário alto. E pelo que me relataram, nessa renovação nem valorização salarial teria. Ele manteria o salário e aumentaria só o tempo de contrato. O Varela quer ficar, o Flamengo também quer ficar, então é isso. Estão falando a mesma língua, em breve a renovação de contrato. E a opinião de vocês? Quero saber. O Peterson, lembra aquele atacante tratado por muitos rubro-negros pela Flá TT, que é a torcida lá no Twitter do Flamengo, como joia? É um absurdo deixar sair. Rodou atrás Paranaense, Clube Português e tal. Hoje está no Juventude, ele não pode encarar o Flamengo na quarta-feira,
se ele entrar em campo, o Juventude vai pagar R$ 1 milhão ao Flamengo. E o Juventude, falei com o dirigente, já definiu, não vai pagar, entende que o jogador ainda está buscando seu espaço no Juventude, é considerado reserva, e não faz sentido pagar um valor tão alto para ter esse jogador diante do Flamengo. Hora de falar sobre De La Cruz. Meio-campista do Flamengo acabou se envolvendo numa enorme polêmica por causa da sua esposa Vanessa Britos. Ela deu uma entrevista a uma emissora de TV, não brasileira, e essa entrevista acabou repercutindo bastante. Tudo porque ela se declara apaixonada pelo River Plate e garante que o De La Cruz voltará para a Argentina no meio do ano ou no máximo em dezembro. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, sou apaixonada por futebol, mas sou o River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que eu não consegui superar por causa da final da Libertadores. Sei que vamos voltar para o River. Não sabemos quando, se agora ou no fim do ano, mas em algum momento da vida voltaremos. O River nos deu muito. Para mim, o número 1 sempre será o Galhardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar. Essa entrevista acabou repercutindo para o próprio De La Cruz, que foi perguntado por dirigentes do Fla sobre o tema. Ele optou por dizer que a entrevista foi tirada do contexto. Cheguei a ouvir boa parte dessa entrevista e dá para dizer que não há nada fora do contexto, a não ser a declaração da Vanessa se dizendo apaixonada pelo River Plate e garantindo um retorno em breve. Só para completar o noticiário do Fla, queria contar que José Boto, o homem forte do futebol do Flamengo, acaba de fechar a contratação de Bruno Xavier, meio atacante de 18 anos de idade que pertencia ao Atlético e estava emprestado ao Corinthians. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Atlético em relação à compra do atleta. O Flamengo fechou um contrato de empréstimo com opção de compra de R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos, jogador que chega inicialmente para o Sub-20, mas com a expectativa de ser utilizado em breve na equipe principal. Fala nação rubro-negra. Segura essa bomba que chegou com gosto de nostalgia, emoção e polêmica no ar. Após a vitória do Mengão sobre o Grêmio, no último domingo, Everton Cebolinha soltou uma daquelas declarações que fazem a torcida parar, respirar fundo e pensar, como assim? É isso mesmo que você ouviu. O camisa 11 do Flamengo, que já conquistou títulos, fez história e está cada vez mais entrosado com o manto sagrado, revelou publicamente o desejo de voltar ao Grêmio. Sim, ele mesmo disse, penso em voltar em um futuro bem próximo. A frase caiu como um raio na arquibancada, principalmente porque ele ainda tem contrato com o Mengão até 2026. Mas calma, torcedor. Antes de sair julgando ou defendendo, a gente precisa entender tudo o que está por trás dessas palavras. É sobre gratidão? É sobre futuro? É só carinho ou tem mais coisa aí? Chega mais, porque o clima tá quente e essa história merece ser contada com todos os detalhes. Cebolinha é cria do Grêmio, isso a gente já sabe. Foi lá que ele surgiu pro futebol, ganhou espaço, virou referência e carimbou o passaporte pro futebol europeu. E é natural que exista um carinho, uma ligação emocional, uma saudade do lugar onde tudo começou. Só que hoje, ele veste o manto sagrado, defende a camisa mais pesada do Brasil, e isso não pode ser ignorado. Desde que chegou ao Flamengo em 2022, vindo do Benfica, o investimento foi alto, mais de R$ 74 milhões na época. E mesmo entre altos e baixos, Cebolinha já marcou 15 gols, deu 21 assistências, conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Cariocas, Supercopa, e vem crescendo cada vez mais dentro do elenco. Então quando ele diz, logo depois de uma vitória fora de casa, que pensa em voltar ao Grêmio em um futuro bem próximo, a torcida automaticamente se divide. De um lado, os que entendem o carinho. Do outro, os que cobram foco total no presente. Afinal, o Mengão é prioridade ou apenas uma ponte pro retorno? E agora, nação, fica a pergunta no ar. O que realmente passa na cabeça do Cebolinha? É só saudade ou já tem um roteiro sendo escrito por trás das cortinas? Porque aqui no Flamengo, a gente cobra entrega, raça e foco total. A camisa rubro-negra exige respeito, exige intensidade, e ainda tem muito chão até 2026, data em que o contrato dele termina. Se ele quer voltar pro Grêmio, beleza, isso é do jogo, faz parte da história dele. Mas até lá, a torcida quer ver um Cebolinha decisivo, acelerando na ponta, chamando a responsabilidade, fazendo a diferença em campo como fez na Libertadores de 2022. Agora eu quero saber de você, torcedor, essa declaração foi desnecessária ou só um desabafo sincero?
Cebolinha ainda tem espaço de ídolo no Mengão ou já começou a preparar o adeus? Comenta aqui embaixo a tua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui a gente fala do Flamengo sem filtro, com coração de torcedor e alma rubro-negra. Tamo junto!